Hoje em dia eu vejo tanta gente reclamando das redes sociais, mas simplesmente não conseguem sair delas. Parece que isso é um mal necessário. Parece que tudo está lá, as notícias, as conexões, os amigos. E parece que se a gente ficar longe das redes sociais, parece que o mundo continua mesmo sem a gente. Por que será que isso acontece? Eu comecei a prestar atenção nisso porque de uns tempos para cá eu parei de postar nas redes sociais. E redes sociais eu me refiro a Instagram, Facebook mesmo. E eu percebi que essas redes não são mais redes sociais. Elas se transformaram em redes de negócios, então as pessoas usam essas redes para vender produtos, vender cursos, né? E também elas se tornam um ambiente de muita comparação, muita exposição desnecessária, uma vida que a gente vê que não existe. As pessoas só mostram o perfeito nessas redes. Eu não sou aquele cara saudosista assim que acha que tudo na minha época era melhor. Mas se você for parar para pensar mesmo, lá em 2005, 2006, você lembra que tinha o MSN, o Orkut, até mesmo o bate-papo do UOL? Quem lembra do bate-papo do UOL? Tinham várias salas ali, né, de bate-papo. Aí você entrava, fazia o seu login ali e tinha que criar um nickname, né, que era tipo um apelido, que é como se fosse as pessoas que entram para comentar aqui nos vídeos assim, né? Muitas pessoas que comentam aqui no canal é aquela fotinha de anime com um nome assim, nada a ver assim, para a pessoa não se identificar, né? Mas nessa época do bate-papo do UOL era assim também, a gente criava um apelido. Eu nem lembro qual que era o meu lá, acho que era um nome de algum personagem do X-Men que eu usava, lá em 2006, 2005. E aí tinham várias salas, né, de amizade, de namoro, né, até as salas mais 18 ali. E aí você entrava e era uma diversão ali, né? Você perguntava, quer tecer? Perguntava pra pessoa ali, né? E aí a pessoa respondia do outro lado e você ficava horas ali, né? Isso sim, pra mim, era uma rede social. Uma rede onde você criava conexões. Por mais que você às vezes nem conhecia a pessoa, mas existia conversa. Hoje em dia existe muita mensagem, mas eu vejo que não existe uma conexão. As pessoas se comunicam, conseguem mandar mensagem muito mais rápido uma para outra, mas a conexão real mesmo que existia antes não tem mais. Eu lembro que na época do Orkut tinha as comunidades, né? Eu fazia parte de várias lá. Tinha a comunidade do Eu Odeio Acordar Cedo, tinham várias lá, né? E aí você podia postar, eu lembro que era no máximo, tinha uma quantidade limitada de fotos que você podia postar no seu perfil, né? E aí não era essa comparação tão exacerbada como tem hoje, assim. No Instagram, por exemplo, as fotos com filtro, nos melhores lugares e tal, né? Assim, eu não sou aquele cara chato que vai ficar pegando no pé disso, assim, mas eu sinto que isso gera uma comparação muito forçada. As pessoas ficam querendo ter essa vida que esses influencers têm, assim, e mostram, né? E, na verdade, muitas vezes as pessoas nem têm essa vida. Tem casos das pessoas, assim, que alugam carro, alugam casa por um dia para fazer foto, sabe? Eu acho ridículo, assim. Então, naquela época, as conexões eram mais reais, né? Os posts eram mais reais. Então, por exemplo, foi o seu aniversário, você postava uma foto lá, né? E aí as pessoas vinham, comentavam, interagiam com você. Lembra do MSN? Nossa, você não via a hora de chegar aquele barulhinho, né? Pra mostrar que você recebeu uma mensagem lá e você respondia, ficava horas falando ali com seus amigos, né? Amigos do mundo real mesmo, amigos do trabalho, da família e tal, né? Hoje em dia, acabou isso aí, né? É o direct do Instagram, ali é o WhatsApp, aquela mensagem fria, né? E no MSN não, no MSN você ficava por horas conversando ali sobre tudo, né? Até mesmo assim, ó, para jogar videogame. Cara, eu sempre fui um cara que gostei de jogar videogame. Hoje em dia eu não tenho mais aquele prazer, e não é só pela idade, não. Eu tinha videogame até pouco tempo atrás aí que eu vendi, e parece que não tem mais aquela mesma adrenalina, sabe? Ficou tudo muito frio, assim. A internet, ela trouxe benefícios, mas ela trouxe também muitas chatices, assim, né? Por exemplo, os jogos hoje em dia não tem aquela experiência do desafio mais que tinha antes. Os jogos de videogame, eu tô falando, né? Então, hoje em dia, parece que é tudo mais, assim, interativo, é tudo muito mais, assim, faça seu mundo, construa seu mundo no jogo. Antigamente não, né? Antigamente tinha um jogo ali com um mundo já criado, você tinha que passar pelos desafios dele, pelos obstáculos dele. Eu acho que isso estimulava muito mais a nossa criatividade. Mas, falando das redes sociais em si, assim, eu acho que muita gente está deixando de postar justamente por isso. Porque as pessoas ficam buscando, às vezes, um status assim que é muito imaginário, né? Ah, eu preciso ter essa vida, eu preciso postar isso, eu preciso ir num lugar legal para eu postar. Se eu for num lugar legal e eu não tirar foto e não postar, parece que eu não fui. Não é meio estranho assim? Antes a gente ia, aproveitava o máximo do lugar e se desse a gente tirava uma foto, se desse a gente postava no nosso Orkut ali, né? Ou no comecinho do Facebook ali quando era assim também. Mas eu vejo que essas redes, o Instagram, por exemplo, ele virou uma grande rede de negócios e uma grande rede
comparação, assim, né? Então, até mesmo os influencers, até mesmo as pessoas que nem são influenciadores, elas postam como se fossem, né? Elas postam, tiram fotos como se fossem influenciadores, como para mostrar para as pessoas que elas estão num lugar bacana, que elas compraram uma roupa bacana, que elas compraram um carro bacana, sabe? Eu acho que é muito forçado, assim. E eu acho que por isso que as pessoas estão se distanciando. Elas não conseguem largar de vez porque elas têm esse medo de não pertencer mais a esse universo, né? Esse medo do mundo continuar e elas continuarem paradas ali, né? Saber que o mundo continua sem elas ali presentes, né? Porque parece que as notícias estão todas ali, parece que a informação está toda ali, quando na verdade não está. O que eu percebi, né? Que nos últimos tempos, assim, eu estava trabalhando até o começo desse ano 100% remoto, 100% home office. E isso estava bloqueando muito a minha criatividade. Por quê? Porque eu não estava interagindo com ninguém. Assim, eu sou super a favor do home office, tá? Já dizendo aqui de bate-pronto, assim. Mas essa falta de sair de casa, isso desestimula muito a nossa criatividade. Porque você fica consumindo só conteúdo inútil. Eu, às vezes, ficava trabalhando aqui, aí entrava no YouTube ali e via uns vídeos nada a ver. Então, tipo, a nossa mente, ela fica limitada quando a gente fica dentro de casa só. Quando a gente sai, mesmo que a gente não tenha contato com pessoas, assim, por exemplo, eu quando eu vou pro meu trabalho, eu tenho contato só o básico, só o necessário, assim, com as pessoas, em alguma reunião, né, ou coisa do tipo. Não é igual antes, né, que a gente tinha mais contato. As pessoas se fecharam mais. Mas só o fato de sair de casa, de ir até o trabalho, né, de ver gente, de ver o mundo lá fora, a sua mente já dá uma, sabe, uma nova perspectiva, assim, sobre o mundo. Então, a sua criatividade parece que desperta. Nesses 4 anos, praticamente, que eu fiquei trabalhando aqui dentro de casa, a minha mente deu uma fechada. Eu tinha sempre que estar lendo livros, sempre estar vendo algum documentário, aprendendo alguma coisa nova, assim, para minha mente não ficar parada, porque se você ficar só nisso, trabalha, 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 aí desliga, você já está cansado, deita e dorme, ou liga a televisão, vai assistir alguma coisa, parece que o seu universo vira aquilo ali, e a sua mente fica limitada, a sua criatividade fica limitada. Então, para mim, em certas partes, foi bom começar a ir 2 vezes por semana para o escritório, porque isso abriu um pouco a minha mente, um pouco mais, sabe? Minha criatividade começou a brotar de novo. E aí também eu parei de ficar postando tudo nas redes sociais. Nesses 4 anos aí, né, pós-pandemia, confesso para vocês que a minha frequência de postagem nas redes sociais era bem alta, assim. Por quê? Porque a gente, qualquer coisa, quer postar, né? Qualquer coisa quer tirar foto e postar. E aí você vê a vida dos outros também, aí você fala, pô, por que a vida dele tá assim, a minha vida não tá, né? Por que ele conseguiu comprar isso e eu não consegui? Querendo ou não, isso gera, no inconsciente da gente gera essa comparação. Por mais que você fale assim, eu não sou invejoso, não é uma inveja do mal, assim. É aquela sensação de que, pô, você tá vendo ali, né? Você tá vendo a vida das outras pessoas exposta ali. E às vezes a sua não é esse mundo tão mágico, assim, tão perfeito. O mundo dessas pessoas pode ter certeza que também não é perfeito assim. É só uma fantasia que as redes sociais criam, assim. Então as pessoas ficam postando tudo o tempo todo, as melhores fotos, os melhores lugares, as melhores roupas, os melhores restaurantes, né? E aí parece que a vida delas é perfeita, assim. Mas parece que a sociedade está despertando para isso agora. Parece que a sociedade está deixando as redes sociais um pouco de lado. Eu sinto isso, assim. Não sei se você já percebeu isso, mas aquelas pessoas que postavam direto, por exemplo, já não postam mais, né? Aquelas pessoas que você entrava e todo dia tinha um stories novo, não tem mais. Então eu acho que está tendo um despertar na nossa sociedade para um novo normal, né? Lembra quando a gente estava saindo da pandemia, que falavam assim, qual vai ser o nosso normal, né? Como que a gente vai ser depois que isso tudo acabar? E acho que agora, depois aí de anos aí, é que o mundo está despertando para esse novo normal, que é voltar a viver, que é voltar a ver o mundo lá fora, sair das telas, né? Então eu acho que isso é muito bom pra gente, assim. Sinceramente, a minha filha, por exemplo, eu falei pra vocês em outro vídeo aqui que eu fico no pé dela bastante, assim, pra ela não ficar tanto em tela, pra ela brincar, né, com as amiguinhas dela e tudo, e sair um pouco desse ambiente, assim, porque é muito nocivo pra gente, né? Querendo ou não, até nas crianças gera esse efeito de comparação. Ela vê lá uma influenciadora lá, né, uma menininha influencer lá, olha só o que eu comprei hoje, olha só onde eu tô hoje, tô nos Estados Unidos, na Disney, sei lá, né? E a vida dela não é assim, né? Acho que a vida da maioria da população não é assim. Então, tanto para as crianças quanto para nós, adultos também, a gente tem que cuidar com isso, assim, né? Para não ficar se comparando o tempo todo com essas vidas perfeitas que a gente vê na rede social. Então eu acho que esse novo normal está chegando, as pessoas estão despertando para isso e cada vez mais a rede social está deixando de ser
um diário onde se posta tudo, se compartilha tudo, para ser um lugar mais informativo. Porque eu acho que as redes sociais como eram antes, não vai ter mais, né? Eu acho que não volta mais, assim. Eu acho que até pela dificuldade que a gente tinha de ter acesso à internet antes, né? Hoje é tudo na palma da mão, hoje é tudo muito fácil, então é muito fácil compartilhar as histórias, compartilhar a sua vida, né? Mas na rede social em si isso foi se perdendo. Hoje se compartilha mais venda, produto, status, comparação, do que interação e conexão, como era antes. O que você pensa sobre isso? Você está se afastando das redes sociais também? Está tentando fazer isso? Eu acho que esse movimento é muito importante para a nossa vida. Eu mantenho aqui o YouTube porque eu considero o YouTube não uma rede social, mas sim um lugar onde eu compartilho pensamentos, reflexões, opiniões e a gente tem essa troca. Então, ela é o que mais me remete à rede social antiga, né, onde tinha essa troca, essa interação. Porque as redes sociais hoje, no que elas se propõem a fazer, eu acho que está muito longe de ser aquela rede social que a gente tanto gostava, tanto se divertia. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, eu gostaria muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal se não for inscrito e eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau!